Oi, tudo bem? Se você não me conhece ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição, hoje em dia, para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. Só que o vídeo de hoje é um pouco diferente. Eu não vou falar sobre alimentação, saúde e emagrecimento. Eu vou explicar o significado de algumas tatuagens que eu fiz no meu corpo. Mas antes de começar, eu já queria te pedir para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque quando você faz isso, me motiva bastante a trazer ainda mais conteúdos para você. E a primeira tatuagem que eu vim explicar para vocês é essa aqui, escrita no meu braço. Esse é um texto escrito em grego antigo, e a sua tradução é o seguinte: eu só sei de uma coisa, e é que nada sei. Essa é uma frase de Sócrates. Diz a história que Sócrates foi visitar o oráculo de Delfos. E quando chegou no oráculo, o oráculo perguntou a Sócrates: Sócrates, o que tu sabes? E Sócrates respondeu: eu só sei de uma coisa, e é que nada sei. E o oráculo falou com Sócrates: então, Sócrates, você é o homem mais sábio da Grécia. E essa frase de Sócrates traz a ideia de que a verdadeira filosofia só começa quando nós começamos a duvidar, começamos a questionar as coisas, começamos a ser mais céticos sobre as coisas ao nosso redor. E não só duvidar dos outros, mas duvidar de nós mesmos, daquilo que nós acreditamos, das nossas ideias preferidas, dos nossos dogmas e dos nossos axiomas, aquilo que nós acreditamos ser verdade. E essa frase não quer dizer que nós não sabemos de nada, e sim que nós não podemos ter absoluta certeza sobre algum determinado assunto. Às vezes nós ficamos tão presos às nossas ideias, ao nosso mundinho particular, que nós acabamos fechando os olhos e ignorando qualquer ideia contrária à nossa, qualquer ideia que não corrobore o nosso pensamento. Só que esse é um erro muito grande. A maioria das pessoas hoje em dia não estão tentando descobrir qual é a verdade. Elas estão tentando ganhar uma discussão, tentando ter razão. E essa frase é um lembrete para mim mesmo de que mesmo que eu acredite em várias ideias diferentes, nenhuma dessas ideias é uma verdade absoluta. Eu estou aberto a mudanças. Se você ou qualquer outra pessoa vier com um argumento melhor do que o que eu acredito, eu tenho que mudar a minha percepção sobre essa ideia e tentar raciocinar de uma forma mais lógica e chegar em uma conclusão mais verdadeira, tentando buscar a verdade e não buscar ter razão. E isso é muito difícil de ser encontrado nos dias de hoje, onde a maioria das pessoas acha que já sabe de tudo e não precisa aprender mais nada. E essa frase também me lembra de que várias pessoas não têm essa mesma percepção que eu tenho, de buscar a verdade. A maioria delas está buscando ter razão e não querem encontrar a verdade. A maioria não quer ver a verdade porque elas não querem destruir toda essa ilusão que foi criada no próprio pensamento, na própria cabeça. E aí, nesse caso, não faz sentido eu discutir nem argumentar. Você apenas ignora, deixa a pessoa na própria ignorância dela e segue o seu próprio caminho. E é basicamente isso que eu faço aqui nos meus vídeos. Eu estudo muito, eu pesquiso, leio bastante, aplico na minha vida e trago todo o meu conhecimento adquirido, condensado em vídeos, para que vocês usufruam da melhor maneira possível. Quem tem a perspicácia de entender que isso faz sentido e aplica na vida e vê os resultados, consegue viver uma vida melhor, mais plena e mais saudável. Quem é ignorante e não consegue ver essa realidade, vai continuar seguindo o rebanho e provavelmente vai ter muitos problemas no futuro, mas aí eu estou fazendo a minha parte. Mas claro, essa é a minha verdade, corroborada tanto pela minha experiência prática, quanto pelos meus estudos e as minhas pesquisas. Só que se vier alguém com um argumento melhor, que faça mais sentido e que tenha uma lógica que encaixe melhor, nessa equação, eu sou aberto a mudar as minhas ideias e as minhas convicções. Porque eu busco a verdade, eu não busco ter razão. E a segunda tatuagem que eu trouxe aqui para explicar para vocês está nas minhas costas. Eu vou colocar a imagem aqui. Essa tatuagem está escrita em latim e se pronuncia Temenose.
e significa justamente conhece a ti mesmo. E é outra frase de Sócrates. Sócrates tinha duas frases muito conhecidas, onde ele dizia que era a base da verdadeira filosofia. A primeira é aquela que eu citei mais cedo, né, aqui do meu braço, eu só sei de uma coisa e é que nada sei. E a segunda é justamente essa, conhece a ti mesmo. A verdadeira filosofia só começa quando o homem começa a olhar para dentro de si mesmo. E essa frase, conhece a ti mesmo, é justamente nos indicando a nos conhecermos melhor. Entender o porquê nós fazemos as coisas, o porquê nós acreditamos em certas coisas do nosso dia a dia. Muitas vezes nós acreditamos em algo que foi plantado na nossa mente desde tempos remotos, quando nós estávamos na nossa infância ainda, por exemplo. São máscaras que são colocadas desde a nossa infância e nós acabamos nos perdendo no meio dessas máscaras, acreditando que somos algo que talvez não somos e fazendo coisas no nosso dia a dia e na nossa vida que talvez nós nem queiramos fazer, mas fazemos meio que pelo hábito, onde foi implantado essa máscara e nós acreditamos que isso faz parte de nós. E muitas vezes não faz. Essa frase é um pouco mais difícil de explicar, é um pouco mais complexa. Mas tente imaginar que você é uma cebola. E essa cebola, que no caso é você, tem várias camadas, várias cascas. E cada casca dessa é algo que você não é a sua realidade. Só que você acredita ser. E você precisa descascar casca por casca até você encontrar realmente o seu interior. Você vai se conhecer de verdade e entender quem você é, o que você quer e o que você almeja. Enquanto você não conseguir fazer isso, você vai estar meio perdido na vida, tanto para a sua vida quanto para as coisas ao redor. Então, eu acredito que essas são duas máximas de Sócrates que são muito importantes para a nossa vida, tanto para guiar a nossa vida de uma forma melhor, quanto para nós sermos pessoas melhores e mais completas. E essa frase eu coloquei em latim justamente porque ela aparece em um dos meus filmes preferidos, que é Matrix, o primeiro filme, na parte que o Neo entra na sala do oráculo pela primeira vez. Aí o oráculo manda ele olhar para cima e ele vê lá escrito Temenos-se. Aí ela fala que o significado é conhece a ti mesmo. You know what that means? Latin, means know thyself. E a terceira tatuagem que eu trouxe aqui para explicar para vocês é justamente essa que está no meu antebraço, nessa parte aqui do meu antebraço. Eu vou colocar a imagem para ficar melhor para vocês verem. E essa imagem é um anagrama para amor pati, que é um termo utilizado pelo filósofo Nietzsche, e em tradução livre significa amor ao destino. Essa expressão latina significa aceitação integral da vida e do destino humano, mesmo nos seus aspectos mais cruéis e dolorosos. Uma aceitação que só um espírito superior é capaz de aguentar. E o seu significado para mim é que nós temos que aceitar tudo o que aconteceu na nossa vida que nos trouxe até onde nós estamos agora. Tudo que acontece na nossa vida, seja um aspecto bom ou seja um aspecto ruim, traz algo a nos acrescentar. Você aprende algo com isso que aconteceu. Se é uma coisa boa, é algo para se repetir, e se é algo ruim, é algo para se evitar. Mas você sempre aprende. É nossa obrigação tirar o melhor proveito de todas as situações. E eu gosto muito da pessoa que eu sou hoje. Eu evolui muito no passar desses anos, ao longo da minha vida. Já fiz muitas coisas erradas, fiz muitas besteiras, mas não me arrependo de nenhuma delas, porque tudo que eu fiz e tudo que eu passei foi necessário para chegar onde eu estou. E eu acredito que essa é uma aceitação necessária para se ter um bom viver, viver de uma forma plena e feliz. Aceitar tudo que já aconteceu na sua vida, aprender com os seus erros e seus acertos e se tornar uma pessoa melhor a cada dia que passa. O passado é algo que nós não podemos mudar. Já foi, já era. O que aconteceu não pode ser reescrito. E não faz sentido você ficar quebrando sua cabeça ou se martirizando pensando nas coisas que aconteceram no passado que você poderia ter feito diferente. Aquilo passou. O que você tem que fazer é pensar no que você pode fazer diferente no seu presente, que é o que você pode mudar. E aquelas pessoas que não conseguem aceitar o seu passado são justamente as que tendem a ter depressão,
porque elas ficam remoendo as coisas que já aconteceram, não aceitam e mesmo assim não conseguem mudar nada. Então você acaba ficando sem opções, você fica preso no passado, remoendo aquilo que não pode ser mudado e, consequentemente, você vai acabar ficando pior de uma maneira ou de outra. A única coisa que você pode mudar é o seu presente e o seu futuro. Então você tem que olhar para o passado, vendo o que você pode aprender com tudo que aconteceu e fazer diferente no seu presente, para que o seu futuro seja também diferente. E o destino aqui, descrito por Nietzsche, não seria aquele destino de algo que está fadado a acontecer, independente do que você faz. E sim, é um destino criado por nós mesmos, dependendo dos nossos atos. Se você tiver certos atos hoje, você já está definindo o seu destino no futuro. Se você tiver atos diferentes, o seu destino vai ser diferente. Então, não existe aquela questão de destino pré-estabelecido. Tudo vai depender do que você está fazendo hoje para mudar o seu destino no futuro. E a aceitação do destino é que caso você tenha um destino não muito bom, que você não queria, você tem que olhar para o seu passado tentando aprender para mudar o seu presente e não ficar se remoendo e sofrendo por coisas que já aconteceram e que está fora do seu alcance. E a próxima tatuagem que eu trouxe aqui para explicar para vocês é essa que está no meu peito. Ela está escrito em sânscrito, que é uma língua antiga, utilizada em religiões budistas, hinduístas e outras religiões da Índia. E a tradução dela é equanimidade, que significa constância, igualdade de temperamento, tranquilidade de espírito em qualquer circunstância. E isso é uma coisa que eu busco, mas é muito difícil. Pelo menos para mim é bastante complicado. Eu acho que para a maioria das pessoas. É você estar sempre equilibrado, independente das circunstâncias do seu dia. Nada vai te abalar. Você fica realmente blindado contra todas as tempestades da vida, coisas que podem acontecer no seu dia, na sua semana, no seu trabalho, com a sua família. Você sempre vai manter aquela constância de temperamento, uma serenidade. Você vai ficar acima de tudo que possa acontecer. Mas esse é um ideal que eu tento buscar, só que nem sempre eu consigo. É claro, né? A maioria das pessoas tem bastante dificuldade com isso. Às vezes acontecem coisas no nosso dia a dia que tiram a nossa paciência, nós acabamos nos alterando, e isso é algo que eu queria controlar o máximo que eu pudesse. Eu não queria dar a liberdade de outra pessoa tirar a minha paz, até porque outra pessoa não consegue tirar a minha paz. Eu que perco a minha paz, então é algo que eu controlo. Só que é difícil, pelo menos eu acho difícil. Mas é algo que eu tatuei aqui no meu peito, meio que como um lembrete, para algo que eu tenho que buscar, algo que eu tenho que tentar almejar, algo que é possível. Não é fácil, mas é possível. Porque muitas vezes nós tomamos decisões no nosso dia a dia erradas, de certo modo, porque nós acabamos nos alterando psicologicamente, ficamos irritados ou com raiva, e isso acaba tendo um efeito ruim no nosso pensamento e nas nossas escolhas do dia a dia. Nós não pensamos direito quando nos alteramos. Se você mantém uma tranquilidade de espírito, uma constância de temperamento, é muito mais fácil para você tomar decisões melhores para a sua vida. E essa equanimidade só pode ser alcançada em momentos difíceis da vida. É aí que você testa se você tem ou não equanimidade. Agora, nesse momento, por exemplo, não tem nada tirando a minha paz. Então, é mais fácil de me manter mais constante e tranquilo. Agora, o desafio seria utilizar isso no dia a dia, no meio da rua, lidando com pessoas que não têm educação, pessoas que não sabem o que estão fazendo. Aí você tem que manter a calma, manter a compostura, ver que aquela pessoa ali provavelmente não está fazendo aquilo ali porque ela quer, foi o modo que ela foi criada, talvez ela não tenha culpa disso, e não se irritar com elas, não se irritar com os acontecimentos do dia a dia. Simplesmente tentar manter a calma e ver qual seria a melhor ação a ser tomada naquele momento, naquela ocasião. Mas como eu falei, é difícil. Eu não sou esse santo, né? Esse cara com a equanimidade inabalável. Mas eu tento. Tô buscando. Tô sempre buscando. E a última tatuagem que eu trouxe aqui para explicar para vocês é essa que tá no meu braço. É uma das primeiras que eu fiz. E é uma frase de Buda. E a tradução dela significa mais ou menos: não viva no passado e nem sonhe com o futuro. Concentre a sua mente no momento presente. E essa frase me ajudou muito nos meus tempos de adolescente, que eu sofria com um pouco de ansiedade. Eu lembro que eu ia tentar dormir à noite
Eu demorava muito para dormir, ficava umas 2 horas ali acordado na cama, com a mente a mil, pensando em um monte de coisa. E isso nada mais é do que uma pessoa ansiosa, que está no futuro, não está no presente. Lembra do que eu falei do passado? Você amar o seu destino? É você aceitar o passado, aprender com ele, não ficar remoendo o passado e tentar mudar o seu presente. Quem vive no passado tem depressão e quem vive no futuro tem ansiedade. Então é você não ficar remoendo o passado, não ficar sonhando com o futuro, porque o futuro você não controla, o futuro está além do que você pode... Você pode tentar ser melhor no presente para tentar ter uma coisa mais nítida ali no futuro. Você meio que consegue traçar ali um caminho, mas o futuro é algo que também está fora do seu alcance. Por mais que você tente ter ali uma segurança para o futuro, nada vai te segurar, certo? O futuro, a Deus dirá. Então não faz sentido você ficar muito sonhando com o futuro, muito no futuro, pensando no futuro, e nem no passado. O que faz sentido é você viver o seu presente. Lógico, você tem que pensar a longo prazo, né? Tanto questão de alimentação, como questão financeira, o que você faz hoje vai estar refletindo no seu futuro, com certeza. Mas ao mesmo tempo você tem que viver o seu hoje, tem que viver o seu presente. Então você tem que encontrar esse equilíbrio. Você não pode viver no passado e no futuro, tem que viver no presente, da melhor forma que você pode. Pensando um pouquinho no futuro, porque é importante, mas não vivendo no futuro, porque aí você também acaba em uma situação que é tão ruim quanto quem vive no passado. Os budistas e os antigos gregos acreditavam em uma terminologia chamada caminho do meio. Nada em excesso faz bem. Tudo de menos faz mal e tudo de mais faz mal. Sempre nós temos que encontrar o meio termo justo e equilibrado. Então, qual seria o meio termo nesse contexto aqui, né, que eu estou falando para vocês? Não ficar no passado e não ficar no futuro. Tentar viver no presente, nesse meio termo específico. A mesma coisa nós podemos trazer para outros campos da vida, como, por exemplo, a própria alimentação. Nada em excesso faz bem. E também nada de menos também faz bem. Você vai ter que encontrar esse meio termo justo. Vamos, por exemplo, aqui pegar a água. Água demais pode até te matar. Água de menos te deixa desidratado. E esses dois extremos fazem mal para a sua saúde. Você tem que tomar água na medida certa, exata, no caminho do meio. A mesma coisa para a própria alimentação. Existem alguns alimentos aí, ditos mais errados, entre aspas, que não vão te fazer bem, não vai fazer bem para a sua saúde. Se você usar demais, vai ser ruim. Mas se você usar de menos também, você não usar nunca, pode ser que isso acabe criando uma compulsão. E quando você acabe utilizando, você use de uma forma totalmente descompensada. E aí também não vai te fazer nenhum bem. Qual seria o ideal? Você usar, mas com moderação, com cautela, de uma forma racional, usando nas exceções, de vez em quando, para assim você encontrar esse meio termo. Agora, claro, esse meio termo nem sempre é tão claro assim e nem sempre é fácil de você caminhar nesse caminho do meio, mas é algo que nós também temos que buscar. Olha, pessoal, só um detalhe. Eu tenho tanta tatuagem que às vezes eu esqueço de algumas. Eu esqueci de falar sobre duas delas, que também são bastante significativas para mim. Uma delas é essa do meu pescoço. Eu vou deixar a imagem aí para vocês estarem olhando. E ela está escrita em japonês e significa Kaizen. Basicamente, a tradução dela seria progresso constante. Hoje você está melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. E melhorando um pouco mais todos os dias. E é isso que eu tento trazer para a minha vida. Hoje, eu não sou a pessoa que eu almejo ser, mas eu estou um pouco mais perto do que eu estava ontem. E vou estar um pouco mais perto amanhã do que eu estava hoje. Então, todo dia eu tento aprender algo novo, eu tento melhorar como pessoa, como ser humano. Eu tento ser alguém melhor, terminar meu dia sendo um pouquinho melhor do que eu era ontem. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, eu vou ter uma grande evolução. Às vezes você pensa em sempre melhorar muito de uma vez, uma coisa rápida, e não é assim que funciona. O ideal seria você realmente ter esse pensamento de longo prazo, melhorar um pouco mais todos os dias. E com o passar do tempo, você vai melhorar uma quantidade absurda, tanto no seu conhecimento, como no seu modo de ser, nos seus hábitos de vida. Tente melhorar, mesmo que seja um pouco, todos os dias. Isso é o mais importante. Então, seria o significado aqui dessa tatuagem do meu pescoço, Kaizen. Esse foi até um termo japonês que os japoneses utilizaram depois da Segunda Guerra Mundial, que o Japão estava totalmente devastado e destruído. E com esse pensamento, Kaizen, melhorando um pouco mais todos os dias, eles conseguiram se reerguer
e viraram uma potência mundial. Outro termo japonês que eu peguei e tatuei no meu braço, vou deixar aqui a imagem também para vocês olharem, significa Ikigai. E o que significa Ikigai, né? Ikigai é um termo utilizado em uma ilhazinha de Okinawa, no Japão. E lá nessa ilha de Okinawa, ela é muito conhecida por ter pessoas muito longevas. As pessoas lá vivem muito, tem um grande número de centenários. E esse termo tatuado no meu braço, Ikigai, seria mais ou menos a sua vocação de vida. É uma mistura do que você é bom em fazer, do que você gosta de fazer, do que você pode ser pago para fazer e do que o mundo precisa. Isso seria o seu Ikigai, seria o seu caminho de vida. E eu acredito que esse Ikigai, para mim, seria a nutrição. Realmente é uma coisa que eu amo fazer, eu gosto de estudar sobre isso, eu gosto de aprender cada vez mais sobre alimentação e nutrição. É algo que o mundo precisa, com certeza. Enquanto existir um Big Mac e uma Coca-Cola, vocês vão precisar ainda as pessoas, né, vão precisar ainda de nutricionistas e nutricionistas que sabem o que estão fazendo e que estudam o assunto, porque a maioria aí se forma, mas mesmo que nada. Diploma não dá conhecimento. A maioria que eu conheço aí que tem diploma não sabe nem para onde está indo, mas enfim. Eu acredito que a nutrição seria o meu Ikigai, é algo que eu gosto de fazer, que eu sou bom em fazer, eu sou pago para fazer, então eu posso viver minha vida, né, com isso, e o mundo precisa. Seria o meu instinto de vida, o meu guia da minha vida, seria mais ou menos isso, certo? E aí eu também trago sempre para me lembrar, né? Hoje o meu Ikigai é a nutrição, no futuro, não sei, pode ser que mude. Acredito que esse Ikigai ele pode ir mudando com o passar das gerações e o passar do tempo. Mas eu gravei esse vídeo aqui rápido só porque eu lembrei dessas duas tatuagens, porque eu não consigo olhar muito para elas, né? Do meu pescoço, às vezes até esqueço que ela tá aí. E a do meu braço também, ela fica atrás do meu braço, do meu tríceps, ó, fica aqui. Então eu acabo às vezes também esquecendo. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Esse vídeo foi realmente um pouco diferente dos demais. É porque tinha algumas pessoas que ficavam me perguntando sobre tatuagem e tal. E aí eu decidi trazer aqui as que tem mais significado para mim, que tá no meu corpo por enquanto. Talvez ainda vá ter outras depois, né? Talvez eu pense ainda fazer, não agora, mas no futuro. Mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Nós nos vemos em um próximo vídeo. Um abraço e tchau!